E aí, galera, a delegação alvinegra já está seguindo até primeiro Guarulhos, depois de lá São José do Rio Preto, onde vai ficar como base até essa quinta-feira. Treino o Ceará faz no CT do Mirassol e parte para Novo Horizonte. Os jogadores já dormem da quinta para sexta na cidade, que será palco da partida contra a equipe do Novo Horizontino. O técnico Wagner Mancini embarcou com a delegação alvinegra, uma delegação que está bem pressionada. A pressão vem muito do Ceará não ter conseguido bons resultados nessa altura da temporada. Além de a equipe já vir de Copa do Nordeste com derrota, de Campeonato Cearense com título, mas sem vitória no tempo normal, ainda tem, nos últimos 4 jogos, resultados negativos na Série B e na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil perdeu para o CRB a primeira partida, na Série B do Brasileiro 3 jogos e nenhuma vitória, 2 empates em casa e uma derrota fora de casa no interior paulista. Então tem toda essa questão da pressão. Além disso, as informações são de que a direção do Ceará não estaria muito satisfeita com o técnico Wagner Mancini, que eles entendem estaria terceirizando a culpa dos insucessos do Ceará. E eles acreditam que o Ceará deveria agir como um todo, cada um no seu papel, e o técnico Wagner Mancini tentar resolver os problemas do time, quanto a que time escalar, quanto a que mudanças fazer e que atletas se utilizar, sendo que os atletas que eles tiverem, que estiverem à disposição, e não os que ou estão lesionados ou que poderiam ter sido contratados, como o Mancini tem falado nos últimos tempos. Pelo seu lado, dá para entender a posição do técnico Wagner Mancini. Quando as coisas não dão certo, ele é o primeiro a ser cobrado, é ele que vai para as entrevistas coletivas depois dos jogos, e óbvio que ele lamenta algo que ele deve estar lamentando no trabalho dele, a ausência ou não ter algumas das contratações que o Ceará deveria ter feito na janela e por conta do Transferban acabou não fazendo. Mas são questões que o clube precisa resolver internamente. Externamente, o que o clube precisa é voltar a vencer, e há uma boa oportunidade nessa partida contra o Novo Horizontino. Até porque eu aprendi com o amigo Marcelo Vilar, técnico de futebol, que ele inclusive estava fazendo um livro sobre futebol, e me dizia que, conversando com vários treinadores e preparadores, que um atleta, quando passa um período parado e quando tecnicamente ele tem potencial, quando ele volta, ele sempre joga uma boa partida, se ele volta 100% recuperado. E o Eric Pulga está de volta. Você observa aí o Eric, inclusive, acenando de forma positiva, ele está à disposição para enfrentar a equipe do Novo Horizontino. Ele está recuperado da contusão que teve, e essa é uma excelente notícia, uma vez que o Eric é o artilheiro da temporada com 9 gols. É o cara que mais participou de gols, marcou 9 e ainda deu uma assistência, um 10º gol. E se a gente levar em consideração que ele sofreu pênalti nessa temporada, que ele iniciou jogadas nessa temporada, que ele tem participação direta no Ceará ter sido campeão cearense, ter chegado às quartas de final da Copa do Nordeste e ter iniciado bem essa temporada 2024 até aqui, porque quando passamos para o período de Série B e primeiro jogo da Copa do Brasil, a gente já falou que os resultados não foram positivos. Mas é ótima essa situação de ter o Eric Pulga de volta para o técnico Wagner Mancini. Além disso, o Mancini também vai poder contar com o Ailon. O atleta teve um problema no joelho. Quando se fala em joelho e quando se fala em ligamento, muita gente treme e às vezes tem que tremer mesmo. Mas o problema do Ailon não era de ligamento cruzado anterior. Eu já andei explicando isso nas minhas participações no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM, antes mesmo dessa questão do Ailon já estar recuperado. Disse, inclusive, quando o Ceará estava enfrentando o CRB, que havia a possibilidade do Ailon viajar para essa partida, como aconteceu. O Ailon vai estar à disposição para enfrentar o Novo Horizontino, porque o problema era de ligamento, mas não era ligamento cruzado anterior. O cruzado anterior só tem um jeito, cirurgia, quando ele rompe. E nos outros ligamentos existe a possibilidade do tratamento, um tratamento intensivo,
para que o atleta fique ok. Foi o que o Ailon acabou fazendo, e a boa notícia é ele estar à disposição. Então, o ataque titular do Ceará, por exemplo, que terminou o campeonato cearense, o Ailon está aí à disposição, o Eric Pulga também está à disposição. Boas notícias para o técnico Wagner Mancini. O que é que o Ceará fez em relação a voos? A delegação alvinegra deixou a capital cearense no início da tarde, foi até Guarulhos, e à noite, voo 6h10 da noite, com a chegada às 7h20 a São José do Rio Preto, para enfrentar Novo Horizonte e o Novo Horizontino, mas São José do Rio Preto vai servir de base para a equipe esta noite, porque o treinamento de amanhã ocorre em Mirassol, ali pertinho de São José do Rio Preto. Então o Ceará fica lá e só amanhã vai viajar, vai terminar esse período de viagem ao interior, viajando até a cidade de Novo Horizonte. Quem falou nesse embarque da equipe do Ceará foi o zagueiro Matheus Felipe. Também um retorno à equipe do Ceará, né? O Matheus Felipe foi expulso contra o Mirassol e contra o CRB ele cumpriu suspensão automática. É por isso que a zaga foi formada pelo Ramon e pelo David Ricardo. A gente até fica em dúvida se para o Mancini o titular é o Ramon ou é o David Ricardo. Eu acho, conhecendo um pouco do Mancini, que é o Ramon o titular e que deveremos ter David Ricardo no banco de reservas. Deveremos ter no time Matheus Felipe e o Ramon. Mas esse é o meu pensamento em relação às definições do Mancini até aqui na temporada 2024. Mas o Matheus falou sobre essa situação difícil que o Ceará passa na Série B, com 3 jogos, mas ainda sem vitória na competição. Cara, a gente fica bastante assim, chateado porque não está sendo um bom início de campeonato de Série B pra gente, mas como a gente sempre fala, é manter o equilíbrio, que quando se perde também não está tudo muito errado, e também quando se ganha não está tudo muito certo. Agora como eu sempre falei, trabalhar e agora é ir buscar os 3 pontos fora de casa. E quem é que seguiu como a delegação do Ceará para essa partida? O Mancini teve de novo a Pulga, teve de novo o Ailon na equipe e levou o Richard, que hoje é o titular do gol, e o goleiro Bruno, Rafael Ramos, as opções para a lateral direita, Matheus Bahia e Paulo Vitor, opções para a lateral esquerda, para a zaga que eu acho que vai ser a titular, né? Ramon e Matheus Felipe, também o David Ricardo, que é uma opção até para ser titular, e o Jonathan. No meio campo, ele levou os volantes Richardson, Jean Irmer e De Luca. Para meia, o Lourenço, o Mugni, o Recalde e o Guilherme Castilho, que eu acho que é uma opção tanto para meia como para volante na equipe do Ceará. E para opções ofensivas, o treinador tem, óbvio, a volta do Eric Pulga, mais importante, o cara faz 9 gols, o cara é artilheiro da equipe na temporada, é óbvio que é o jogador hoje mais importante da equipe do Ceará. O Ailon também está voltando de contusão, o Eric Pulga 3 jogos, os 2 jogos últimos pela Série B e a partida contra o CRB pela Copa do Brasil, e o Ailon a última partida contra o CRB, se recuperando de uma contusão no joelho. Leva também o Facundo Castro, o Facundo Barceló, o Janderson e o João Vitor. Portanto, são essas as opções que o técnico do Ceará leva para essa viagem. No meu entender, não há muitos poréns ou senões, só chama a atenção do Kaique, que entrou bem, marcou o gol, inclusive, contra a equipe do CRB, não estar nesse grupo, não ter, de fazer parte, né, desta relação de atletas que viajam até São Paulo. O Ceará precisa dessa vitória, a gente já falou da questão do técnico, o treinador do Ceará já está um pouco pressionado em relação aos resultados que têm acontecido, do próprio time, da direção do clube, de todos terem uma certa pressão, os atletas, há pressão sim em cima dos jogadores, e o Matheus Felipe fala dessa necessidade e da preparação do Ceará, que realmente precisa dar uma resposta já nesse jogo contra o Novo Horizontino. Acredito que a gente está bastante preparado
para enfrentar a equipe do Novo Horizontino. O professor Mancini trabalhou bastante a equipe deles e agora a gente vai com força total para a gente conquistar os nossos 3 pontos fora de casa. Com esse tipo de perfil que eu trabalho, que é perfil de notícia, checagem, informação verdadeira, pensamentos que eu entendo ser sem forma de ser torcedor abrupto, mas de um profissional que tenta fazer o seu ponto de vista ir à mídia, ir até você. Então, se você gosta disso, quando você dá um like, as pessoas que gostam também desse tipo, desse estilo, vão receber do YouTube a informação de que aquele vídeo está disponível. Vai ser uma sugestão para eles e isso é importante. Então, a sua inscrição é importante, o seu like é importante, o seu comentário também é importante, me ajuda a fazer vídeos melhores, me ajuda a entender um pouco do que você quer, me ajuda a entender o seu pensamento também. A gente se vê no Futebolês, a gente se encontra em outros vídeos, galera. Obrigado. A gente tem que entender por que a situação do Ceará é de pressão. Tá? Acho que o Matheus Felipe entende. Quando os jogadores são contratados por um clube, é dito para eles, olha, na temporada a gente vai disputar isso, mas isso aqui é imprescindível, isso aqui é imprescindível. E o que foi dito? Foi dito o seguinte, nós precisamos ganhar o Campeonato Cearense. O Fortaleza vinha de 5 títulos em sequência e o Ceará queria barrar isso. O Ceará conseguiu. Então, eles sabiam disso. Copa do Nordeste, que deve ter sido dito para eles. A gente é campeão da competição, a gente quer chegar, mas se tiver que decidir um ou outro é Campeonato Cearense. Eu acho que isso foi dito. Ninguém me disse isso. Mas que os jogadores apresentaram em campo demonstra isso, né? Que entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste havia uma preferência pelo estadual, pela situação do estadual desse ano. Então a equipe foi lá e venceu. Ponto final, foi assim. Na Copa do Nordeste, o time perdeu para o Sport, mas quem viu a partida sabe que o Ceará, mesmo jogando fora, muito bem poderia ter classificado. Só que o Ceará poderia ter chegado numa situação bem diferente, né? O Ceará era para ter enfrentado o Botafogo da Paraíba, né? Era para ter enfrentado o 4º colocado, que não era para ser ele era para ser o primeiro, porque o Ceará desperdiçou 4 pontos em casa, assim, incríveis, contra Altos e ABC, se ao invés de 2 pontos, porque ele empatou as partidas, tivesse ganho 6 e tinha tudo para ganhar, um time melhor, tinha tudo para vencer os jogos, mas não venceu, o Ceará tinha sido o primeiro colocado, o Sport tinha sido o segundo, o CRB o terceiro, o Botafogo da Paraíba o 4º. Eu não sei se o Ceará se classificaria contra o Botafogo da Paraíba, mas imaginem aí, Ceará e Botafogo da Paraíba, com o Ceará jogando no Castelão, em casa, diante da torcida, campeão cearense, quem seria o favorito? Mas o Ceará desperdiçou essa oportunidade. Então, o foco estava mais no estadual, estava menos na Copa do Nordeste. A equipe não abriu mão da Copa do Nordeste. O jogo contra o Sport foi pau a pau em Recife, o Ceará muito bem poderia ter classificado, mas não classificou, o fato é esse. Então, a segunda coisa que foi dita para os jogadores foi, depois tem Série B, depois tem Copa do Brasil. Copa do Brasil a gente quer ir o quanto der, e Série B a gente precisa subir. E o Matheus Felipe, que concedeu a entrevista aí, como todos os seus companheiros, eles sabem disso. E sabem que começaram uma Série B, 3 jogos, 2 deles em casa, você marcar 2 pontos, com 2 empates, e perder o jogo fora, está muito distante daquilo que o Ceará queria. Essa é a pressão, e uma pressão que deve vir primeiro dos próprios atletas, certamente eles sentem. Não fiquem pensando, o jogador ganha muito, não, o jogador é ser humano, né? Ele ganha porque ele está num esporte que é assim, mas um esporte que ele vai até 35, vamos dizer, um cara extremamente longevo, 40 anos, e depois para. Então ele tem que ganhar bem, saber investir e seguir sua vida. Vamos esquecer essa parte, vamos pensar na parte de que ele é um ser humano, existem pressões sobre eles e eles precisam fazer algo para que aquilo que foi colocado como missão mostre que ele está tentando cumprir essa missão. Então, se a gente levar em consideração isso, há realmente uma pressão em relação à equipe. E outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, não vão mudar de opinião porque o time está mal na Série B, de que não foi bom ganhar o Campeonato Cearense. Amigos e amigas, foi ótimo para o Ceará ganhar o Campeonato Cearense. Foi
excelente para o Ceará ganhar o Campeonato Cearense. O Fortaleza amaria ter sido campeão e ter feito o 6º título. Hoje, talvez eles façam graça e brincadeira com o cearense. Olha aí o estadual de vocês estão mal na Série B. Uma coisa não tem a ver com a outra. Entregar o Campeonato Cearense para o adversário não significaria uma boa Série B, nem um bom início de competição. O Ceará fez por merecer e você deve continuar comemorando o Campeonato Cearense. Ele não atrapalhou em nada. Em nada. Apesar do Mancini falar que fez muita força para o estadual e tal. Olha, em nada ele atrapalhou. Ele só pode ajudar animicamente a equipe. A equipe talvez não tenha se valido da ajuda anímica. O torcedor no PV deixou para vaiar no último instante, quando terminou o jogo, o Ceará contra o CRB. Imagina se o time tem perdido o estadual e eliminado que está na Copa do Nordeste. Quer dizer, o título estadual ainda traz uma situação anímica positiva de alguma forma. Então, tem mais a que comemorar, porque esse título não tira mais. Quando iniciar o campeonato estadual do ano que vem, o Ceará estará brigando por um bicampeonato. Ninguém vai estar brigando por um 7º título. Então, para o Fortaleza foi ruim perder o estadual, foi péssimo perder o estadual. O time está muito bem no Campeonato Brasileiro e está muito bem na Copa Sul-Americana. Mas o estadual, o campeão foi o Ceará. Então uma coisa não tem a ver com a outra. Não coloquem na cabeça algo negativo em relação ao estadual, porque não tem nada a ver. O Ceará precisa se cuidar agora para fazer uma ótima Série B. E pensando na Série B, passei há pouco os jogadores que viajaram. Vamos fazer um exercício aqui de tentar entender que time o Mancini pode botar em campo. Vou colocar aqui algumas alternativas e vocês vão nos comentários me dizer qual seria o time de vocês para enfrentar o Novo Horizontino. Vamos lá. Richard no gol, indubitavelmente está muito bem o Richard. Aí Ramos na lateral direita. A minha zaga, Ramon e Matheus Felipe. E na lateral esquerda, Matheus Bahia. Então essa é a minha defesa, sem aí maiores alterações. O meio campo com Richardson, para mim um dos caras que não mudou a qualidade dele do que ele teve no início do ano até agora. Richardson jogando muito bem. Então Richardson, Lourenço com certeza. Eu acho que colocaria o Lourenço um pouco mais à frente e começaria a dar condição para jogar ao Guilherme Castilho, porque eu acho que tem potencial, eu acho que não está bem realmente, não vem jogando boas partidas, mas eu entendo que você tem que tentar tirar de onde tem, e o Guilherme tem para tirar, então colocaria o Guilherme. Aí você me perguntará, Mugni tem? Tem, mas ele teve grandes oportunidades, muitas oportunidades, até agora não mostrou. É hora de dar uma parada e ele tem para mostrar em algum momento, volta, mas agora não. Você me pergunta, De Luca tem para mostrar? Tem, mas chegou agora e eu não sei qual o ritmo que ele está, qual a condição que ele está. Nas partidas que entrou, não mostrou nada até agora, ainda não mostrou nas 2 partidas que entrou. Eu colocaria o Guilherme Castilho, completando o meio campo com Richardson, Guilherme Castilho e Lourenço. E colocaria um setor ofensivo com o Ailon, espero que ele esteja 100%, se ele estiver, para mim, Ailon, no setor ofensivo da equipe do Ceará. O Facundo Barceló, acho que a gente tem que dar continuidade ao centroavante. O cara acabou de marcar um gol, está se firmando na posição, e uma coisa que me mostrou é o seguinte: se tiver oportunidade, ele chuta e chuta forte, a chance de fazer gol é grande. Utilizaria o Barceló como centroavante. E é claro, deixei para o final o Eric Puga na ponta esquerda no ataque, pelo setor esquerdo. Aí eu acho que todos nós temos esse mesmo pensamento. O que eu coloco aqui como dúvida, eu não sei a quantas está o Ailon. Ele viaja sim, mas eu não sei com a situação dele. Se ele não tiver condição, aí o Mancini pode determinar aqui algum tipo de mudança. Acho que o Facundo Castro fez a sua estreia contra a equipe do CRB, eu inclusive falei isso
na Jogadeiro Band News FM, falei isso no Futebolês. Para mim, a primeira boa partida do Facundo Castro não foi nada demais. Não estou dizendo que ele arrebentou, que ele fez uma grande partida. Eu estou dizendo que ele estreou. Para mim, não tinha estreado ainda. Ele estava em campo cometendo erros absurdos. Ele até já deu assistência, mas sem jogadas dos outros. Dessa vez, ele foi um cara inteligente, poucos erros. Mesmo ao ser substituído, ele não estava jogando mal. Então, Facundo Castro estreou. Se o Alan não tiver condição, eu iria de Facundo Castro. E não acho estranho se for Facundo Castro, Ailon e o Eric Pulga. Contanto que nesse ataque tem o Eric Pulga e tem o Ailon, se possível, porque são os dois atletas que ainda fazem diferença na equipe do Ceará com o seu poder ofensivo. Galera, valeu vocês terem acompanhado. A galera fala, Danilo, faz vídeo muito longo e tal. Bem, é o meu jeito, eu sou assim, né? Acabo falando muito, falando bastante. Gosto desse contato, dessa interação com vocês. E gosto de dar o meu ponto de vista. Talvez muita coisa errada, não sei, não sou o dono da verdade. Mas essa é a minha verdade, esse é o meu ponto de vista, é assim que eu penso e é assim que eu tento passar para vocês. O meu pedido, sempre o meu pedido e a sugestão, é que deixe o like, é muito importante pra gente, é muito importante aqui pro canal, é que acompanhe o Futebolês. Todo dia 5 da tarde tem o Futebolês na Jogadeiro Band News FM com transmissão no YouTube. E às 7h15 da noite tem Futebolês na TV Jangadeiro. Então, esse é o meu pedido, essa é a minha solicitação, se for possível. E para vocês que ainda não são inscritos no canal, inscrição no canal, vou dizer mais uma vez, porque o pessoal me pergunta muito, quanto é que tem que pagar, cara? Eu queria ser inscrito, mas eu tô sem grana. Inscrição no canal, me paga nada, zerinho. Você vai, se inscreve no canal e ativa o sininho. Quando tiver vídeo novo, solicitação, quando tiver vídeo novo, vai logo o vídeo para você. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal, não paga nada, nosso canal ainda não tem membros, então não tem necessidade de pagar nenhum valor. O importante é você participar com a gente, estar inscrito para que o canal tenha mais pessoas inscritas. Quando você se inscreve, alguém com seu perfil vai receber da plataforma a informação de que esse vídeo é do seu perfil. E quando você também dá o like, deixa o joinha, ajuda, porque a plataforma também vai dizer, olha, pessoas do seu perfil assistem esse vídeo, torcedores do Ceará